daquela luta, e ele chega em Worms no dia 16 de abril. Então, John Eck, representante da autoridade papal, com todos os livros de Lutero espalhados numa mesa, diz: Lutero, aqui estão as heresias que você tem escrito. E ele já tinha escrito que o crente era salvo somente pela graça mediante a fé, que a autoridade da nossa vida é as Escrituras. E John Eck pergunta a ele: você nega, Lutero, todas essas heresias e aproveita a oportunidade que tem? E Lutero pediu um tempo para pensar. E Lutero foi para a sua cela, dormiu à noite, chorou, orou, considerou que teve uma luta espiritual com o diabo, ouviu o conselho dos seus amigos, e no dia seguinte ele parou mais uma vez diante de John Eck. Lutero, você nega todos os teus escritos. E ali, amados irmãos, Lutero foi usado por Deus para estabelecer um princípio maravilhoso, para afincar o martelo, quando ele disse o seguinte: eu não posso negar o que eu escrevi. Concílios erraram, papas humanos erraram, e a nossa fé tem que ser fundamentada única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, na mensagem de Jesus revelada na Bíblia. A menos que se me convença por um argumento de razão fundamentado nas Sagradas Escrituras, eu não vou negar nada do que eu escrevi. A minha autoridade é a palavra de Deus. Que Deus me ajude. Amém. E ali, irmãos, o burburinho começou. Enquanto eles, em 2 dias, decidiam o que iam fazer com Lutero, Lutero sai de Worms, voltando para Wittenberg, e Frederico, o príncipe, o eleitor da Saxônia, manda sequestrar Lutero, porque eles sabiam que eles iam querer a cabeça de Lutero, e leva Lutero para o castelo de Waterburgo, onde ele traduz, amados irmãos, as Escrituras para o alemão. Mas ali, irmãos, foi estabelecido um princípio maravilhoso que nós seguimos no dia de hoje, que é somente as Escrituras. Deus se revela a nós nas Escrituras. E a igreja de Cristo Jesus é conduzida pela palavra de Deus. A reforma protestante, amados irmãos, foi um grande avivamento espiritual. Deus levantou Lutero, mas havia fome no coração de toda a Europa. Deus mexe, amados irmãos, por exemplo, com Jacques Lefebvre, que não deixou o romanismo, mas era professor da Sorbonne e pregava a Bíblia, mostrando que a igreja precisava de reforma. Deus usa, amados irmãos, homens na Itália, na Espanha. Deus usa, queridos amigos e irmãos, o Zwingli na Suíça. Depois, Farel, Calvino, amados amigos e irmãos, para serem homens que são levantados por Deus para pregar a palavra, e eclode, então, por meio da reforma protestante do século XVI, um grande avivamento, onde Deus converte milhares de pessoas assim, onde a perseguição se estabelece com rigor. Na Inglaterra, Maria Tudor mandou matar milhares de cristãos, chamada de Blood Mary, a Maria Sanguinária. Ela manda para a fogueira e assassina todos aqueles que dizem crer que somente Jesus Cristo é o Salvador e que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Aquela reforma foi preciosa e é tão cara para nós hoje, porque Deus resolveu abrir os céus e descer e dar a eles, naqueles dias, um grande avivamento. E se nós queremos uma reforma preciosa para a nossa vida hoje, nós devemos pedir a Deus um verdadeiro avivamento. E eu quero ler para você um texto no qual eu já preguei 2 vezes aqui em 9 anos. Veja bem que é um texto principal do meu ministério, e eu preguei aqui só 2 vezes, foi pouco. Só para você ter ideia, do lado de cá da igreja, quem ouviu esse sermão, a primeira vez que eu preguei, foi só o Germano, o Cláudio, talvez o Cleverson, se eu me lembro bem, a Neuza e Dona Corinda, desse lado inteiro da igreja. E nós já tivemos um primeiro culto. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Coloque-se em pé, nós vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus. Esse é um dos textos que define o meu ministério. Eu acredito que a reforma foi um avivamento. E esse texto é uma promessa de avivamento. Que Deus nos visite com reforma e reavivamento nesses dias, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 37. Hoje a introdução, de maneira diferente, veio antes da leitura, mas a leitura continua existindo. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor, eu farei a leitura, você vai ler comigo do versículo 12 ao 14. Eu vou ler do 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou
no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. E estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Leiam todos comigo do 11 ao 14. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Além disso, estavam agindo expedito também. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala o nosso coração, a mensagem já começou, mas o Espírito aquece a nossa alma. O Senhor deu uma reforma com avivamento. Nos dias de Ezequiel, o Senhor prometeu avivamento. O Senhor tem trazido um despertar espiritual à nossa igreja. Nós temos vivido tempos de refrigério do Senhor. Muitos têm me dito: pastor, nós somos uma nova igreja, e é por causa do que o Senhor tem feito aqui. Pai, continua a fazer grandes coisas aqui, na tua igreja, nessa cidade. E visita-nos com reavivamento e reforma. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Sentados, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, esse texto que eu leio para vocês é uma promessa de avivamento. O povo de Israel foi levado ao cativeiro por causa dos seus pecados. Eles não ouviram as mensagens dos profetas. Então o Senhor os leva cativos à Babilônia. Imagine comigo, meu irmão, se viesse um exército inimigo ao Guará, e de repente se houvesse uma muralha no Guará, e eles sitiassem o Guará depois de alguns meses, depois de fome, depois de angústia, depois de morte, e eles entrassem então queimando as casas, destruindo a cidade, destruindo os templos onde Deus é adorado, matando diante dos seus olhos as pessoas que você ama, abusando de maneira vil e desonesta de pessoas que você ama, como você ficaria? E se não bastasse, eles colocassem em vocês cadeias e grilhões e fizessem vocês caminhar por milhares de quilômetros, como o coração dos irmãos e das irmãs se sentiria? O povo de Israel está desolado. Eles dizem: Deus nos abandonou. Os nossos ossos se secaram, diz o versículo 11. Pereceu a nossa esperança. Mas, amados amigos e irmãos, quando o povo está desanimado, desiludido, entristecido, Deus promete a Ezequiel um avivamento. E o Senhor nos mostra nesse texto, então, o verdadeiro avivamento. Primeira vez que eu preguei aqui, o tema foi quando Deus restaura o seu povo. Hoje o tema é o verdadeiro avivamento. E ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. O verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. Repita comigo, vamos lá? O verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. Olhe para a sua Bíblia, nós vamos ler versículos de 1 a 3. Estou muito ruim, a gripe está forte. De 1 a 3. Leiamos, amados irmãos, todos. Que bom que vocês riram. Louvado seja Deus. Versículos de 1 a 3. Eu vou ler o 1, vocês o 2 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale
que estava cheio de ossos. Vocês, o 2 e o 3. O texto nos mostra que o verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. O Senhor coloca Ezequiel, na sua visão, no meio de um vale. Imagina, irmãos, um vale imenso, povoado de ossos. Ali morreu um exército. É a cena de uma batalha que foi perdida. Ali eles foram assassinados e não houve ninguém que os sepultasse. A derrota foi tão fragorosa que não sobrou nem um sequer. E, amados amigos e irmãos, os ossos deles se secaram. A esperança pereceu, ficaram esturricados. E para o cúmulo do absurdo, Deus coloca o profeta no meio do vale e pergunta a ele: Ezequiel, meu filho, esses ossos podem reviver? Se fosse eu, você diria: Deus, como isso vai acontecer? Mas Ezequiel é um moço muito crente, ele sabe que o que Deus quer vai acontecer, e ele diz: Senhor Deus, tu sabes. E o verbo que ele usa para saber é o mesmo verbo usado para dizer que Deus ama intimamente o seu povo. A ideia é o seguinte: Senhor Deus, tu sabes, se tu quiseres, se tu derramares o teu amor, esses ossos podem reviver. Deus coloca Ezequiel numa situação de calamidade, de angústia, de dificuldade, de morte, de dor, e o convida a crer, mostrando que o verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. Amados irmãos, foi assim nos dias da Reforma. Havia, amados irmãos, falta de conhecimento da Bíblia, mas Deus levanta Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, Bullinger, Busser e outros varões de Deus para pregar a palavra. E o povo faminto corre para ouvir a palavra de Deus. O povo de Israel está desesperado, desanimado, deprimido, escravizado. Eles precisam de avivamento. Nos dias da Reforma, as pessoas não conheciam as Escrituras e seguiam qualquer heresia, e elas acreditavam que para que elas fossem salvas, tinham que pagar as indulgências, tinham que subir as escadas de Roma de joelhos, tinham que açoitar as suas costas, e se levantam aqueles homens pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Lutero se converte quando está expondo na igreja de Wittenberg a carta aos Romanos, e quando ele lê Romanos 1:16 e 17, amados amigos e irmãos, ele entende que o justo viverá pela fé. Como diz Romanos 1:17, que a justiça, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas havia uma grande necessidade. Irmãos, sempre quando há avivamento, há uma grande necessidade. Eu sou um apaixonado pela história do grande avivamento do século XVIII. E nós nos lembramos bem daquela história que na Europa, na Inglaterra do século XVIII, a Inglaterra em bancarrota. Uma de cada 6 casas de Londres é um prostíbulo, amados amigos e irmãos. O país está quebrado economicamente. Os pastores não pregam o evangelho. Queridos amigos e irmãos, eles saem da igreja para ir para a briga de galo, apostar, para ver que galo ganha a briga. Muitos estão frequentando os prostíbulos naqueles dias. As ideias, queridos, de David Hume, que disse que Deus criou o mundo, deu corda nele como um relógio, e agora o mundo funciona, mas Deus não intervém, dominavam naqueles dias. Voltaire dizia naqueles dias que dentro de 100 anos o cristianismo seria extinto. Mas Deus levantou moços como Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards dos Estados Unidos, Gilbert Tennant, no país de Gales, Rowland e Harris, gente que entendeu a necessidade, que buscou a Deus em oração e vivenciou o avivamento. Como na Reforma, Deus levanta Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio, Busser, Beza, Bullinger e tantos outros varões de Deus que entenderam a necessidade, caíram de joelhos. Entendiam que a igreja necessitava de uma intervenção do Senhor. Amados irmãos, muitos autores famosos têm falado sobre a igreja brasileira, que ela, na sua extensão, parece um oceano, imensa, 30% da população do país, mas que na sua profundidade, ela não tem a profundidade maior do que um palmo. E é por isso que nesse país a gente vê muita gente que se diz evangélico e cristão, diz levar o nome de Jesus, mas quando é posto diante de uma situação de prova, essa pessoa cai em corrupção, cai em adultério.
Ah, meus amados amigos e irmãos, pessoas vêm à igreja anos a fio, mas não se comprometem com o Senhor. Pessoas vêm à igreja há 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas continuam escravizadas dos mesmos vícios que tinham antes mesmo de vir à igreja. Pessoas dizem ser cristãs e amar o Senhor, mas qualquer coisa é prioridade antes da oração. Qualquer coisa é prioridade antes de ouvir a palavra. Qualquer coisa é prioridade antes de encher-se do Espírito Santo. Qualquer coisa é prioridade antes de doar-se ao Senhor. Muito tristemente, quando a igreja é séria, vez por outra ela se vê envolvida atrás de uma disciplina ou outra. Porque pessoas que dizem levar o nome do Senhor não levam a sério. Falta paixão, falta estudo da palavra, falta vida piedosa, falta oração, falta fogo pela evangelização, falta missões. Vocês acreditam, irmãos, que nós temos necessidade de um reavivamento, de uma reforma hoje? Você é tão apaixonado pelo Senhor como deveria ser? Você ama o Senhor como deveria amar? Você devora a sua palavra todos os dias? Você fala de Jesus para todos aqueles que deveria falar? Seus colegas de trabalho olham para você e dizem: esse rapaz tem algo diferente, essa moça tem algo diferente, ele anda com Jesus. Então, meus amados amigos e irmãos, quando vemos que o amor ao dinheiro é a prioridade de gente que se diz povo de Deus, quando vemos que o amor aos prazeres deste mundo é a prioridade, verdadeiramente nós temos que reconhecer que nesse país, nessa cidade, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Nós só vamos ter, amados irmãos, uma grande reforma e um reavivamento quando nós reconhecermos que nós necessitamos conhecer mais a Deus, nós necessitamos ser transformados pelas Escrituras, nós necessitamos amar mais o Senhor, os irmãos, o próximo e a cidade. Se você está satisfeito consigo mesmo, se você acha que não precisa de nada, para que Deus vai mandar um avivamento para você? O avivamento é para aquele que reconhece a necessidade. Irmãos, eu preciso de avivamento. Eu quero ser mais cheio de Jesus. Eu quero avivamento lá em casa, para que meus filhos se pareçam com Jesus. Eu oro por um avivamento nessa igreja, para que, amados irmãos, nós tenhamos paixão pela oração. Todos muito felizes, o culto 5h30, cheio. Alguns olham, nosso outro culto cheio, essa frequência aqui boa, mas eu vou estar feliz o dia que a gente botar o alarme no carro e correr e não tiver vaga em nenhum banco nos 3 cultos da igreja. A gente se satisfaz com muito pouco. Nós precisamos, irmãos, de uma grande intervenção de Deus na nossa vida. Se você precisa ser um marido melhor, se você precisa ser uma esposa melhor, se você precisa ser um pai que discipula seus filhos, se você precisa ser um cristão consagrado, se você quer fazer a diferença no seu trabalho, nessa cidade, no país, no mundo, você precisa reconhecer: Deus, eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor na minha vida. Minha oração, meu irmão, é que Deus nos visite com reavivamento espiritual. Amém? Você reconheça a sua necessidade, diga: Deus, reaviva o meu coração, aquece a minha alma, restaura-me, em nome de Jesus. Ezequiel vê a necessidade e continua crendo no Senhor. Que você creia no Senhor, ainda no meio da necessidade. Que Deus nos dê um verdadeiro avivamento. Mas o verdadeiro avivamento, além de ser fruto de uma imensa necessidade, diz o texto que o verdadeiro avivamento é fruto da fiel pregação. O verdadeiro avivamento, além de ser fruto de uma imensa necessidade, é fruto da fiel pregação. O Senhor diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele diz para os ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E ele diz então: farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei crescer pele sobre vós, porém em vós o meu Espírito vivereis e sereis um exército grande e extremo. Ezequiel não questiona, ele obedece e ele começa a pregar no vale. E ele diz: profetizei segundo me fora ordenado. E quando eu comecei a profetizar, eu ouvi um barulho de ossos que batiam contra ossos. Irmãos, nem Spielberg, com toda a sua capacidade cinematográfica, pintou esse quadro aqui. Ossos, imagina um osso lá no vale, e voando então para o outro lado, braço, antebraço, mão, dedo, se juntando, de repente crescem os nervos, as carnes, a pele, a unha, e de repente então você vê o poder da palavra atuando naquelas vidas.
O texto vem nos dizer que avivamento só pode acontecer quando existe verdadeira, sincera e fiel pregação da palavra. Amados amigos e irmãos, Paulo diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A reforma exaltou o princípio sola Escritura. Amados irmãos, a Escritura é tão importante para aqueles homens. Calvino está indo, amados irmãos, fugindo da França, onde está sendo perseguido pelo romanismo, porque ele escreveu o discurso de Nicolas Cop, quando ele assume a Sorbonne. Então, a guerra entre o rei da Espanha e da Alemanha, Carlos V, contra Francisco I da França, e ele não pode ir pelo meio do continente, desvia e passa em Genebra. E quando passa em Genebra, ele está ali na taverna, certo, almoçando, e Guilherme Farel, um reformador apaixonadíssimo, amados irmãos, mas às vezes até um tanto quanto é inconsequente, e nos parâmetros de hoje seria considerado um louco, vai à taverna e fica sabendo que Calvino está ali, o jovem brilhante que está pregando a palavra de Deus, na faixa dos 30 e poucos anos de idade, que já escreveu as Institutas na sua primeira versão. E então, Farel vai ali, Calvino, que bom que você veio me ajudar. Ele, não, eu não estou vindo te ajudar. Eu estou indo para a Alemanha, para Estrasburgo, eu quero descansar, eu quero estudar, eu quero ser um teólogo, eu quero ser escritor. Mas Farel diz, mas a gente está precisando de você aqui na reforma, rapaz. Não, eu não quero saber disso, não. Minha vida é de estudo, pastor é você, Deus não me chamou para isso. E aí, então, Farel, apaixonado, disse, a igreja de Cristo Jesus precisa de você, e você rejeita para ter uma vida de comodidade. Farel deu um tapa na mesa e falou assim, que Deus amaldiçoe sua vida, que Deus amaldiçoe seu descanso. E Calvino, com medo, ficou em Genebra. E eles ficaram ali, irmãos, quase 2 anos. Mas a cidade de Genebra só quis abandonar a lealdade antiga, mas não quis mudar de vida e se converteu ao Evangelho. E quando Calvino e Farel proíbem pessoas que estão em pecado de participar da ceia, a cidade se revolta e expulsa os 2 pastores dali. E Calvino, amados irmãos, pregava já na Catedral Central de Saint-Pierre, e Farel ficou pregando na igreja de São Gervásio. Então Calvino foi para, amados irmãos, a belíssima cidade de Estrasburgo, onde ele teve ali a bênção de pastorear a igreja francesa, se casou com Idelete, era pastor de uma igreja de mais ou menos 500 membros, ensinava o Novo Testamento, e foram os anos mais felizes da vida dele. Depois de alguns anos ali, 3 anos, amados irmãos, a igreja de Genebra se arrepende, antigas pessoas voltam a assumir a liderança da cidade, e eles começam a convidar Calvino. E Calvino estava muito bem, disse, não, eu não quero ir. Mas Farel escreve para ele, disse, você tem que ir. Bussara escreve para ele, você tem que ir. E ele, mas eu quero ficar aqui, me deixa aqui, eu estou sendo uma bênção aqui. Ele, não, você tem que ir, você tem que ir. E Calvino, nem tanto por convicção, mas por obediência, vai. Mas quando ele chega, amados irmãos, de volta em Genebra, é impressionante que ele abre a Bíblia. No versículo seguinte, no primeiro domingo, do texto em que ele estava pregando, ele continua a expor sequencialmente a palavra de Deus. Esse homem prega durante, amados irmãos, algumas décadas, pelo menos 2 vezes por domingo em Genebra, às vezes 3. E pregava, amados irmãos, um dia sim, um dia não, durante a semana. Criou a Academia de Genebra, recebeu refugiados de toda a Europa, amados amigos e irmãos, e foi usado por Deus. E Genebra, amados irmãos, foi uma cidade grande e preciosa, era uma cidade pequena, antes de Calvino pregar. Mas Calvino organiza todo o seu ministério ali. Ele está sempre no consistório, está sempre na Câmara da cidade, pleiteando por boa ordem. E, de repente, Genebra se torna uma bela cidade. Em Genebra não havia mendigo, e não há até hoje, porque os diáconos da igreja tinham sob sua responsabilidade a ação social, amados amigos e irmãos. A Academia de Genebra se torna um centro de aprendizagem reformado, onde vem gente do mundo inteiro. Os ingleses que têm que fugir da Inglaterra correm para Genebra, John Knox vai para lá, e mesmo sendo mais ou menos da idade de Calvino, aprende com Calvino. E John Knox diz que depois da Nova Jerusalém, a melhor maquete que ele viu da cidade celestial na terra era a cidade de Genebra naqueles dias. Porque tudo que acontecia orbitava ao redor da palavra de Deus. Amados irmãos, hoje a Europa abandonou aqueles princípios do Evangelho. Mas é impressionante. Hoje, a teologia que domina a própria igreja reformada suíça é neo-ortodoxa. Não é tão reformada, não é tão firme assim. Mas uma irmã lá do Chile, eu fiquei impressionado. Ela disse que foi com o pai dela para Genebra.
E aí eles foram tomar café na padaria e o pai dela esqueceu a carteira cheia de muito dinheiro no balcão da padaria. E eles andaram 4 quadras quando o pai dela lembrou. Esqueci a carteira. Se fosse aqui, imagine. Eita! Quando ele voltou lá, uns 25 minutos depois, a carteira estava no mesmo lugar, com o mesmo tanto de dinheiro. Aquele povo foi treinado no princípio de que Deus é um Deus que reaviva a sua igreja por meio da sua palavra. Por que nessa igreja nós centralizamos a pregação, irmão? Porque nós acreditamos que Deus restaura a sua igreja por meio da palavra. E se você está aqui nessa noite, desiludido, desanimado, deprimido, eu quero lhe dizer que se você coloca a sua fé em Jesus, Deus suscita fé no seu coração e você se levanta para vencer, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que se você está em pecado e anda longe do Senhor, você precisa se arrepender e voltar para Ele. Deus dá avivamento pela palavra. Irmãos, não há reforma, não há avivamento, não há crescimento sadio de igreja, se nós não temos um compromisso sincero com a palavra. Um dos princípios que rege a nossa vida é só a Escritura. Amados amigos e irmãos, nós acreditamos que a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Uma das razões pelas quais Deus nos tem abençoado como igreja, é porque aqui se prega a palavra. Eu me lembro quando a gente foi criar o culto da manhã. Meu Deus do céu, é só escola dominical, para que pregação? O pastor está insistindo, eu falei com o conselho, irmãos, não abre mão da pregação. O conselho fechou comigo. Ah, mas para que pregação? Já tem escola dominical. Tem que ter pregação. E aí vinha 50 pessoas da escola dominical, Vandinha, superintendente, ai, pastor, o povo não vem, só vem à noite. Hoje o culto mais cheio da igreja, sabe qual é? O culto das 9 da manhã. Quanto mais pregação da palavra, melhor. Sabia disso? Mais confronto ao seu pecado, mais pessoas que podem ouvir o Evangelho e podem ser convertidas, mais pessoas que são chamadas ao arrependimento, mais convites para que você se volte a Deus, mais quebrantamento no seu coração. Louvado seja o Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Nosso compromisso é com a palavra. Nós queremos ser uma igreja cheia da palavra. Que Deus nos encha da palavra. Amém, meu irmão? Amém. Que você leia a Bíblia. Que você não seja um crente preguiçoso. Que você estude a palavra. Que você se enche da palavra. Deus, olha para aqui para o seu irmão, irmão, em nome de Jesus. Encha-se da palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente o seu coração. Que Deus nos visite com verdadeiro avivamento. Amém, meus irmãos? Amém. O verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. É fruto da fiel pregação. Mas o verdadeiro avivamento é fruto da ação do Espírito. O verdadeiro avivamento é fruto da ação do Espírito. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O verdadeiro avivamento é fruto da ação do Espírito. Você vai ler para mim versículos 9 e 10. Pode ler, vamos lá? Então, vamos lá, meu irmão. 1, 2, 3, vamos lá. Então, amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Ezequiel pregou, amados irmãos, e houve o começo do milagre, mas é necessária a ação do Espírito Santo. E, portanto, amados amigos e irmãos, Deus manda Ezequiel clamar ao Espírito. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele clama e profetiza. E a Bíblia nos diz que o Espírito entrou neles. E eles se puseram em pé. E se tornaram um exército glorioso que saiu para vencer. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da desolação se tornou o vale da restauração. O vale da depressão se tornou o vale da alegria. O vale da maldição se tornou o vale da bênção. Quando o Espírito Santo de Deus soprou sobre a vida daqueles mortos. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Você só tem Bíblia, porque o Espírito Santo inspirou os autores das Escrituras e os livrou de erro.
Você só é crente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo colocou em você um princípio de nova vida e te deu a fé como dom, e você olhou e viu Jesus, porque ressuscitou no coração e creu. E quando você creu, o Espírito Santo veio, te selou e te batizou. E agora o Espírito Santo fala com você nessa palavra. E ele enche a sua vida da presença dele quando você ora. E quando você vai fazer a missão, você prega no poder do Espírito Santo. Amados irmãos, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Essa igreja precisa do Espírito Santo. Nós não cremos, irmãos, como testemunho de Jeová, que o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco no livro e nós temos que ser cheios da presença dele. Eu preciso do Espírito Santo, irmãos. Charles Spurgeon, o grande pregador da maior igreja evangélica do mundo no século XIX, tinha 15 degraus no seu púlpito. E quando subia para pregar, ele dizia: eu creio no Espírito Santo. Depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. 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 E ele dizia 15 vezes: eu creio no Espírito Santo. E quando ele subia, irmãos, ele estava cheio do Espírito Santo. Pregava no poder de Deus. Um outro pregador que eu admiro muito do século XX foi o Dr. David Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, irmãos, com 28 anos, é médico auxiliar de Lord Horder, que é o diretor da área de cirurgia do Hospital de São Bartolomeu e o médico da família real da Inglaterra. E Lloyd Jones está se destacando como um jovem cirurgião. Mas ele começou a olhar que ele, como médico, é usado para curar as pessoas doentes, mas as pessoas vão embora e continuam pecando. E ele começou a ficar indignado com isso. Ele falou assim: rapaz, eu venho aqui, curo o cara, e ele sai daqui e continua vivendo uma vida de pecado. Eu preciso de algo que mude o coração do sujeito. E Deus começou a chamá-lo para o ministério. Resumindo, com 28 anos, ele larga tudo e vai ser pastor no sul do país de Gales, numa cidade desconhecida chamada Beravon, numa igreja presbiteriana que estava morrendo. E ele, então, irmãos, começa a pregar a palavra ali, e o Espírito Santo dá um avivamento naquele lugar. E aí as pessoas começam a encher a igreja, e Deus começa a transformar a cidade. Ele foi para lá sustentado por uma missão. Depois de um ano a missão já não dava mais nada, eles é que devolveram a oferta. O ministério dele cresceu com grande bênção. E aquele moço era cheio da unção de Deus. Algumas pessoas dizem que quando Lloyd Jones pregava, você percebia a presença espiritual de Deus na igreja. Era algo tão fenomenal que você percebia que havia um grande poder de trás dele. Eu gosto muito da passagem que pouco antes de ir para Londres, ele vai pregar na igreja, os crentes passam na rua conversando com muita alegria e passam na casa de uma médium, uma espírita, uma invocadora de demônios, e ela vê aqueles crentes conversando com tanta alegria, ela fica curiosa e diz: vou lá ver onde é que eles se reúnem, por que eles são tão alegres assim? E quando ela entra na igreja, pastor Lloyd Jones expõe as escrituras no poder do Espírito Santo. E prega o evangelho do Senhor Jesus, mostrando que só Jesus é o Salvador que perdoa pecados e que limpa a nossa vida. E aquela mulher é convertida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. No final do culto, ela se aproxima do pastor e diz, e dos irmãos: eu estou acostumada a mexer no mundo espiritual. E eu vejo o poder espiritual, mas quando eu entrei nesse lugar, eu percebi um poder incomparável. Mas o maior destaque é que o poder do Espírito que estava aqui é um poder puro. Os espíritos com os quais eu trabalhava são sujos, mas o Espírito que está aqui é santo. E aquela mulher nunca se desviou. Ficou firme até o final da sua vida. Deus leva Lloyd Jones aos 38 anos para a capela do Westminster, de onde ele influencia o mundo e é uma bênção. Mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, ser reformado não é ser gelado. Ser reformado não é ser travado. Ser reformado é ser bíblico. Mas você pode ser reformado e ser cheio do poder do Espírito Santo. Os melhores reformados são aqueles que juntam teologia com fogo. Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, diz que pregação é teologia em chamas. É teologia através de um homem que está em fogo. É verdade pregada através de um homem que está queimando pelo poder de Deus. Que Deus nos encha do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Que Deus nos encha do poder do seu Espírito. Que Deus santifique você. Que Deus faça de você um marido melhor. Que Deus faça de você um cristão mais consagrado. Que Deus te encha de amor por Jesus. Que Deus te dê um avivamento pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que, ó Senhor, que Tu nos visites com verdadeiro avivamento.
Mas ao olhar para esse texto dessa noite, nós nos perguntamos, o que mais acontece no verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento é fruto de uma imensa necessidade. O verdadeiro avivamento é fruto da fiel pregação. O verdadeiro avivamento é fruto da obra do Espírito. Mas o verdadeiro avivamento é fruto da ação soberana. O verdadeiro avivamento é fruto da ação soberana. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler versículos 12 a 14. O 11 eu já citei, eles estão sem esperança. Eu vou ler o 12 e vocês o 13 e o 14. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vocês o 13 e 14. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos, o povo está carente. Os nossos ossos se secaram, diz o 11, pereceu a nossa esperança. E Deus fala, portanto, porque eles estão assim, profetiza e diz-lhes. E aí Deus vai dizer para eles, amados irmãos, usando 10 verbos na primeira pessoa do singular. Diz, eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu estabeleço vocês, eu levo vocês para a terra. E ele fala de novo, eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu estabeleço vocês na terra, eu faço isso, eu digo, eu faço. O texto vem nos dizer, irmãos, que o grande autor do avivamento é o Senhor. Quem é o soberano do avivamento é o Senhor. Eu e você não produzimos avivamento. Mas quando o avivamento acontece, Deus é exaltado. Ele mostra que se você está na sepultura, quem te tira de lá é o Senhor. Quem te levanta é o Senhor, quem te estabelece é o Senhor, quem te restaura é o Senhor, quem te faz frutificar é o Senhor. Deus é quem atua poderosamente no avivamento. Deus é quem vem ao encontro do seu povo. Deus é quem restaura a sua vida. Amado irmão, o avivamento é fruto de uma ação soberana, é fruto da ação de Deus. Deus é o grande autor do avivamento. Irmãos, eu sou apaixonado por avivamento. No Chile, lecionei essa matéria no seminário História dos Avivamentos. No avivamento do século XX, em Gales, irmãos, acontece algo precioso. Final do século XIX, lá está o povo de Deus, orando como nós oramos aqui de manhã, às 6h30, mas eles oram mais cedo, 5h30. E lá está na capital do país, você nunca esteve lá, mas aí estão em frente a uma padaria, os crentes se reúnem às 5h30 para orar. E está um padeiro não crente, ali, terminando de assar seus pães, enchendo o caminhão, disse, esses crentes são bobos mesmo. Eu estou aqui 5h30 da manhã em pé, porque eu tenho que entregar meu leite, meu pão e ganhar meu sustento. Mas por que esse povo está levantando 5h30 da manhã para orar para um Deus que não existe? E eram aquelas igrejas antigas com porta de madeira que abria assim. Ele falou o seguinte, eu vou pregar uma peça nesses crentes. E ele atravessou a rua gritando, irmãos. Ele falou assim, eu vou entrar gritando, eles vão ficar com medo e vão ver que não existe Deus. E ele veio correndo, e pá! Bateu as duas mãos na porta. Quando ele entrou, caiu de joelhos. A presença de Deus estava na igreja. E ele grita, Deus existe! E ele está nesse lugar. Intervenção sobrenatural de Deus. Irmãos, só Deus pode operar no avivamento. Só Deus pode operar de maneira poderosa e gloriosa no avivamento. Ele é o grande autor, o grande ator do avivamento. Há 2 semanas atrás eu estive em Santiago, irmãos, pregando no 20º ano da igreja que pastoreei ali por 7 anos. E quando eu entro na igreja, quando eu chego no estacionamento, eu desço do carro do pastor Danilo, sobrinho da Eridan, aqui da igreja, é o pastor da igreja lá, desce no carro do lado da nossa irmã Aurorita Maureira, e me dá um abraço e diz, pastor, que privilégio estar com o senhor. Meu marido está no céu porque Deus usou a sua vida. É aquela irmã que eu já contei para você, que eu fui na casa dela, e o marido dela era marxista, leninista, esquerdista, vermelhista. Certo? Ele não cria em Deus, materialista. Morrendo de câncer, eu fui na casa dela, ela falou assim, pastor, vem levar um consolo para o meu marido. Mas quando eu cheguei na porta, ela falou assim, pastor, não fala de Jesus não, porque ele não acredita em Deus e ele vai ofender o senhor.
Eu olhei para ela, dei um sorriso, falei por dentro, até parece. Irmãos, nós entramos ali, para você ver que Deus é o soberano na salvação. Em 20 minutos, eu comecei a conversa com aquele homem, e eu falei, eu sei que o senhor está com câncer, o senhor disse a vida inteira que Deus não existe, mas a grande verdade é que Deus existe, o senhor sabe disso. Ele falou assim, eu sei mesmo. E eu falei, como é que o senhor vai comparecer diante de Deus? Ele, eu estou perdido, porque eu ofendi a Deus a vida inteira. Mas eu falei para ele, tem um jeito do senhor não estar perdido. Deus amou o senhor antes da fundação do mundo, mandou Jesus para morrer na cruz por seus pecados. Se o senhor se arrepender da vida que viveu e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, até a sua incredulidade da vida inteira vai ser perdoada. O senhor está disposto a acreditar em Jesus? E ele disse, pastor, eu me arrependo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, que ele morreu na cruz no meu lugar. Eu olhei para o lado da irmã Aurora chorando. Aquele homem, de maneira sobrenatural, em 20 minutos, foi salvo pelo Senhor. Eu vim para a pós-graduação no Brasil durante a semana. Ele faleceu. Foi sepultado por nosso pastor auxiliar. E eu vou encontrá-lo na glória. Sabe por quê? Porque Deus é o grande autor da salvação. Porque Deus é o grande autor do avivamento. Então, irmãos, eu oro por um avivamento, sabe por quê? Porque eu quero ver somente a Deus ser dada a glória. Quando o Senhor salvar muito povo nesse lugar, quando o Senhor continuar restaurando casamentos, quando Ele abençoar a sua família, quando Ele transformar a sua vida, ninguém vai dizer que é mérito seu. Todos terão que dizer, somente a Deus seja dada a glória. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Que Deus nos dê um avivamento, para que Cristo seja exaltado em nossa vida. Ao olhar para esse texto, eu quero perguntar para você, existe alguma área da sua vida que precisa de restauração? Você precisa de restauração no seu relacionamento com Deus? Você precisa de renovo na sua fé? Você precisa de restauração no seu casamento? Você precisa de restauração na vida com seus filhos? Você precisa de restauração em todos os aspectos da sua vida? Deus é um Deus que dá avivamento. Se você tem necessidade, Deus te restaura pelo poder do Espírito, na palavra, para a glória dele. Então que você hoje, crendo que Jesus deu a vida na cruz por você e ressuscitou, diga, Senhor, restaura a minha vida, visita-me com avivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus nos dê um reavivamento nessa igreja, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Se você quer um reavivamento para a sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos e diga, Senhor, restaura a minha vida. Restaura a minha sorte. Restaura o meu coração. Nós vamos tocar Vaso Novo de novo, Alessandro. Pode tocar. Eu vou chamar a Potira para cantar, junto com Paulo, Vaso Novo. Nós vamos cantar esse cântico ao Senhor. Se você precisa de restauração para a sua vida, você vai dizer, Senhor, restaura a minha vida. Em nome de Jesus. Você pode ficar sentado, se quiser ajoelhar. Diga, Senhor, visita a minha vida com um reavivamento. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.